Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre validação de formulários com o Laravel, então validar os dados que são enviados via formulário e também essa validação utilizando um tipo de requisição especial que a gente chama ela de form request. Como é que funciona a validação no Laravel? A validação dos dados é sempre feita em cima da requisição que é enviada, dos dados da requisição. E o Laravel fornece diversas abordagens para poder validar esses dados que são enviados na requisição. Vamos lá na prática e ver como é que faz. Primeira coisa que a gente vai fazer é voltar lá no nosso controlador. Então, vamos abrir lá app, http controllers, admin, cidade controller. Então, antes de eu mandar salvar todos os dados que vieram da requisição, antes de salvar, eu deveria fazer o quê? Validar esses dados para ver se tem algum problema, algum erro nesses dados, para eu não salvar ele direto do que vem da requisição. Então, como é que eu faço para colocar a validação aqui? Então, eu vou colocar na própria requisição request, ela tem um método chamado validate, e é esse método que eu utilizo para validar os dados da requisição. Aqui dentro do validate, eu passo um array, e dentro desse array eu coloco as várias regras de validação para cada um dos campos que eu estiver enviando no formulário. Por enquanto, eu só tenho o campo nome, eu só estou enviando o campo nome. Então, quais são as regras de validação que eu quero colocar nesse campo? Então, eu defini aqui no meu sistema que o campo nome, na hora de cadastrar a cidade, ele é obrigatório. Então, como é que eu digo que ele é obrigatório? Required. Aí eu tenho mais alguma regra que eu quero colocar? Tenho, por exemplo, aí você coloca esse símbolozinho de pipe aí, o autocomplete aqui da extensão até ajuda com várias regras que existem, mas no meu caso, além de required, ele tem que ter um mínimo, dois pontos, de 3 caracteres. Aí eu coloco outro pipezinho, outra regra, max, é o máximo de 100 caracteres, que foi o tamanho que eu coloquei para o campo nome no banco de dados. Tem mais uma regra que é muito legal do Laravel, que é a regra unique, que eu coloquei lá no meu banco de dados que o nome das cidades tem que ser único. Então, eu coloco a regra unique, dois pontos, e na frente o nome da tabela onde ele vai verificar se existe outro registro com o mesmo nome lá registrado. Porque ele identifica para a gente antes do que a gente mande registrar e ocorra um erro lá. Então, é sempre interessante na programação, que é quando é erro de validação de dados que está na estrutura no banco de dados, a gente tem que verificar isso antes, porque é muito caro chegar o erro acontecer lá no banco de dados. Então a gente tem que sempre tentar validar essas coisas de banco de dados antes. Correto? Então essas regras aqui para mim estão ok. Eu vou adicionar mais uma regra aqui que eu gosto, vou colocar ela primeiro, que é a bail. O que é que significa bail? Bail é que se alguma dessas regras falhar, ele não vai testar as outras regras, que para mim não é importante isso. Eu quero, se acontecer erro em uma, ele pare ali a verificação para poder executar essas coisas mais rápido. Eu não preciso que verifique todas individualmente. Então, fail, se ocorreu erro em qualquer uma, por exemplo, ocorreu erro aqui, ele não vai verificar as regras depois, quando ocorre, ele para no primeiro erro. Então, isso aqui é suficiente. Se eu tivesse mais um campo além de nome, se eu tivesse lá, por exemplo, um F, coloco uma vírgula aqui, colocaria o campo aqui, o F, e na frente aqui todas as regras que seria para esse outro campo. No caso nosso aqui, só tem o campo nome no meu formulário, então vai ficar só o nome aqui, correto? Então, vamos lá
olhar para vocês verem como é que funciona agora o nosso formulário. Coloquei a regra, salvei o controlador, então vamos lá. Vou no formulário de salvar, vou colocar aqui uma nova cidade, sei lá. Vou colocar em branco, por exemplo. Lembra que eu marquei uma regra lá que era para ser required. Vou marcar em branco aqui. Tá vendo? O formulário ele não enviou, mas não está aparecendo ainda a mensagem de erro, mas ele não enviou, ele não salvou em branco. Se eu colocar, por exemplo, 2 caracteres, vocês lembram que tem uma regra lá que fala que tem que ser o mínimo de 3 caracteres. Eu mandar salvar, clicar no salvar, ele não enviou esse dado, correto? Então é porque está validando e falta agora a gente mostrar essas mensagens de erro. Então vamos lá. Toda vez que o Laravel ele valida algum dado, identifica algum dado inválido, o que é que ele faz? Ele redireciona para a página anterior, a página que antes de mandar para validar, ele faz um session flash. Lembra, eu falei na última aula sobre o session flash com as mensagens de erro. Então, ele vai jogar as mensagens de erro dentro da sessão e a gente vai poder exibir essas mensagens de erro. Então vamos lá no código, vou mostrar isso para vocês. Vamos abrir a nossa view, que é lá na view que a gente vai colocar a mensagem de erro. Então vamos lá na view de form. Então aqui, se eu quiser exibir, por exemplo, antes do formulário, colocar aqui todas as mensagens de erro que vieram para esse formulário, como é que eu faria? Vou usar a diretiva do Blade. Vou colocar if, ok, if, aí eu verifico se tem erro. Toda vez que tem erro de validação, o Laravel automaticamente ele vai preencher para a gente uma variável que vai estar disponível na nossa view, e essa variável chama errors, em inglês. Então, essa variável ela está sempre disponível na view e sempre que tiver erro de validação, vai ter alguma informação dentro dela. Então, para verificar se tem alguma coisa dentro dela, eu posso usar erros n. Então, se tiver algum erro de validação, eu vou mostrar. Vou colocar aqui uma marcação HTML para ficar mais ou menos bonitinho. Div class, colocar aqui umas classes do Materialize, head text. Vou colocar aqui em forma de lista não ordenada. E aqui dentro da lista não ordenada eu posso mostrar cada um dos meus erros. Aqui você formate do jeito que ficar melhor no seu sistema, né? Que é só um exemplo. Vou colocar um for each aqui, que a gente já aprendeu do Blade. Então, for each errors all, para poder pegar todos os erros que estão armazenados dentro da variável erros. As error, colocar em inglês mesmo o nome da variável, que eu já estou acostumado nesse caso. Aí eu posso imprimir, para cada erro que tiver, eu imprimo, eu coloco um LI aqui com a mensagem de erro. Então, error. Essa forma aqui, se eu coloquei no início do meu formulário, ele vai, tem algum erro? Se tiver, que está dentro de um if, ele vai entrar no if. Aqui, uma marcação HTML que eu quero colocar dentro de uma div, dentro de uma lista não ordenada, e dentro dessa lista não ordenada eu exibir em cada item da lista um erro. Aí eu venho aqui, para cada erros all, ele vai retornar todos os erros que tiver lá. Aí aqui essa variável erro vai pegar a mensagem e eu vou exibir a mensagem. Então vamos ver lá na prática como é que está. Eu vou dar um refresh aqui. Então vou tentar enviar vazio para vocês verem.
Tá vendo que apareceu aqui agora o erro, que o nome campo é obrigatório? Tá em inglês, por enquanto tá tudo em inglês, a gente depois vai colocar o Laravel em português para aparecerem as mensagens em português. Fiquem tranquilos com relação a isso. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, dois caracteres, aí aqui, ó, o nome tem que ter pelo menos 3 caracteres. Se eu colocar um nome que já está cadastrado, eu acho que Rio de Janeiro já está cadastrado, mandar salvar. Aqui, ó, o nome já foi pego, já está sendo utilizado. Então, ele agora está validando. Ele não vai salvar a informação se não estiver de acordo com aquelas regras que a gente definiu lá no controlador. Correto? Mas eu particularmente não gosto de colocar todas as mensagens de erro aqui no início do formulário. Eu gosto de colocar embaixo de cada campo, individualmente, a mensagem específica de erro. Como é que a gente faz isso? Vamos voltar lá no na nossa view. Então, essa aqui eu vou apagar, que eu não quero usar dessa forma. Eu coloquei só para quem quiser usar assim, mas não é a forma que eu costumo utilizar. Daí eu quero colocar embaixo de cada campo individualmente. Isso foi uma adição recente no Blade que ajudou muito, facilitou muito a vida do pessoal na hora de programar, é que ele já vem com uma diretiva do Blade chamada error. Deixa eu ver se tem até. Essa diretiva aqui chamada error e que finaliza aqui em error. Dentro dela você consegue checar se tem erro específico na seção específico para cada campo. No caso aqui, o meu campo é o campo nome, então eu quero verificar, tem erro para o campo nome? Se tiver, ele vai imprimir o que tiver dentro desse, entre o abre erro e o fecha erro. Então, eu posso colocar aqui um código HTML qualquer que eu quiser para exibir a mensagem de erro. Vou colocar aqui a classe, umas classes do Materialize, head text, text accent 3, que é uma cor de texto vermelho. Vou colocar aqui uma tag do HTML small e sempre dentro dessa diretiva erro, se eu quiser pegar a mensagem de erro desse campo, basta eu colocar aqui uma variável chamada message. O Laravel automaticamente dentro de um erro ele vai ter uma variável que se chama message, que vai ser a mensagem de erro desse campo aqui, erro. Se não tiver, ele não vai entrar no erro e não vai imprimir nada. É só no caso de ocorrer a mensagem de erro. Então, isso aqui que o Laravel acrescentou, não faz tanto tempo, isso aqui facilitou muito a vida na hora de exibir mensagens de erro. Correto? Então, vamos voltar lá no site e ver como é que ficou. Vou dar um refresh aqui, vou dar um salvar. Agora eu coloquei para exibir debaixo do campo. Se eu tivesse mais campos aqui no meu formulário, eu faria da mesma forma que eu fiz para o nome para cada um dos meus campos e eu acho melhor aparecer a mensagem de erro embaixo de cada um dos meus campos. Correto? Então, essa é uma forma inicial de fazer validação. Só que, vamos voltar lá no nosso código, o ideal não é que eu coloque código de validação dentro do meu controlador. O controlador a gente tem que tentar deixar ele o mais limpo, o mais enxuto possível. Então, quando às vezes você tem muitos campos, algumas validações mais complexas, fica muito carregado os nossos controladores. Por isso, o Laravel tem uma outra forma de criar essa validação.
para poder deixar os nossos controladores mais limpos, que é isso que a gente vai ver agora, que é o que chamamos de form request. Então, o ideal não é colocar a lógica de validação dentro dos controladores. Para tal, o Laravel disponibiliza para a gente criar umas requisições customizadas para conter a lógica de validação. Então, em vez de a gente utilizar a classe request padrão do Laravel, a gente vai criar uma classe de requisição customizada que tem lógica de validação e elas são conhecidas como form request. Então, como é que a gente faz para criar uma requisição para poder fazer a validação? A gente tem o comandozinho do Artisan, que é o que eu sempre uso, aqui o comando da extensão do VS Code. Então vamos lá fazer na prática. Então vou abrir o terminal, php artisan make request, que eu estou criando uma requisição nova que vai ter validação, lógica de validação, e aqui depois o nome da requisição. Eu costumo colocar, e é o padrão que quase todo mundo segue, o nome da minha entidade que eu estou trabalhando, igual o meu modelo, o meu controlador, cidade no caso aqui, na frente o request para poder identificar fácil que aquilo ali é uma classe de requisição. Então eu dou Enter. Ele criou com sucesso. Onde é que ficam armazenados? Fica dentro da pasta app. Eu vou fechar aqui tudo para vocês verem. Dentro da pasta app, dentro da pasta HTTP, aí ele criou uma pasta requests e aqui dentro vão estar todas as requisições que a gente criar de forma customizada. Então vamos abrir aqui, deixa eu fechar o terminal. Então, toda vez que a gente cria uma requisição customizada, ela vai vir por padrão com esses dois métodos, authorize e rules. Rules é onde eu vou colocar as minhas regras de validação e o authorize é se eu tiver alguma regra de validação que seja específica para validar o tipo de usuário que está logado no nosso sistema. Por enquanto, a gente não está trabalhando com autenticação de usuário, então, para poder funcionar, eu tenho que colocar aqui para retornar true. Correto? Mas se eu tivesse fazendo autenticação de usuário, eu quisesse verificar se aquele usuário pode cadastrar a cidade, por exemplo, e validar isso. O lugar que eu colocaria essa validação é dentro do Authorize. O Authorize serve para determinar se o usuário está autorizado a fazer essa requisição. No nosso caso aqui, não estamos fazendo controle de usuário, então eu, por padrão, eu mudo aqui para colocar true, que está autorizado para qualquer tipo de usuário. E aqui embaixo eu vou colocar minhas regras. Então, quais são as regras? A gente já colocou as regras lá. Então, eu vou copiar esse pedaço aqui, copiar, e vou colar aqui. É a mesma forma de definir as regras. Ok? Então, para o meu campo nome, eu tenho essas regras. Se eu tivesse outro campo aqui, eu colocaria aqui o campo e aqui na frente todas as regras para os meus outros campos. Para cada campo, você tem que definir as regras aqui específicas para eles. Então, eu vou voltar lá no meu controlador. Eu não preciso mais agora desse código aqui, porque eu vou validar via form request. Então, eu vou deixar mais enxuto o meu controlador. Então, vamos lá no request ver se está tudo ok. Tá, as regras estão, aqui está retornando true. Pessoal, atenção com isso, que é muito comum os alunos esquecerem de mudar isso aqui para true e dar erro, mas eu vou mostrar para vocês o erro também depois para vocês estarem cientes. Então, qual a diferença agora?
Quando eu estou usando uma form request, eu vou aqui no controlador importar ela. Então, use app http requests cidade request, que é a nossa request que a gente acabou de criar customizada, que é o que é uma form request mesmo? Form request é uma requisição customizada, onde dentro dela tem lógica de validação dos dados. Então, eu vou copiar aqui cidade request. Qual é a diferença aqui agora? No meu adicionar, em vez de eu receber a requisição request padrão do Laravel, eu vou trocar aqui e vou falar com ele, olha, injete para mim como dependência, em vez da request, injete um cidade request. Pronto, só isso agora ele vai fazer a validação. Porque o Laravel ele vai identificar que eu estou inserindo, eu estou pedindo que essa requisição seja tratada como a form request e ele, antes de chamar o controlador, ele automaticamente ele já vai fazer a validação. Se der erro, ele retorna para a página anterior mostrando as mensagens de erro. Se deu tudo certo, ele validou e vai chamar aqui o controlador. Quando chegar nessa linha onde eu salvo no banco de dados, eu tenho certeza que esse request aqui já foi validado pela minha form request. Então, eu estou seguro de mandar isso aqui salvar no banco de dados, que eu tenho certeza que já foi validado. Então, ficou bem mais enxuto, ficou bem legal, ficou bem separado, validação dos dados, uma classe específica para poder fazer essa validação. Eu gosto muito dessa abordagem que o Laravel usa. Então, vamos voltar lá na prática. Então, eu vou voltar para a página inicial, voltar aqui no formulário e vai estar funcionando da mesma forma de antes, só que agora um pouco mais organizado. Se eu mandar salvar, validou lá a mensagem de erro. Se eu mandar aqui inserir uma outra cidade, sei lá, Londrina, mandei salvar, salvou aqui, Londrina está aparecendo aqui no final. Aqui vocês estão vendo que ele está mostrando por ordem de inserção e não por ordem alfabética. Depois a gente vai modificar também esse comportamento. Correto? Deixa eu mostrar para vocês o que acontece quando aquele meu authorize está como falso. Vamos voltar lá no form request. Vamos colocar aqui como falso. Quer dizer que aquela requisição não está autorizada a ser realizada. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos no formulário. Vou colocar uma cidade aqui, Campinas. Tá, seria uma cidade válida obedecendo às regras. Eu mandar salvar, ele vai mandar para a página de erro padrão do Laravel falando que essa ação não é autorizada. Porque lá no meu form request está dizendo que não está autorizada. Então, só para eu corrigir, basta eu voltar lá no meu código e aqui retornar true. Então, aqui no futuro, a gente vai determinar se o usuário está autorizado ou não fazer essa requisição. Como a gente não está fazendo ainda login de usuário, controle de usuário, então a gente coloca true aqui, porque todo mundo está autorizado a fazer essa requisição. Regras. Eu mostrei aqui algumas regras para vocês, mas lá na documentação do Laravel, eu vou colocar o link lá no final dos slides, tem todas as regras disponíveis, que são essas aqui. As mais comuns aqui que a gente pode precisar. Aqui, se for para um valor booleano, se for para um valor de data, se eu quero validar se é um e-mail válido, se eu quero validar se são dígitos que foram digitados, se for valor numérico, quais que eu costumo usar, máximo e mínimo, que a gente usou, o único, required. Então, tem a documentação lá toda para quem precisar de uma regra.
poder utilizar. Além das próprias regras que vêm com o Laravel, a gente pode criar regras customizadas. Eu vou mostrar isso mais para frente. Por enquanto, no nosso sistema, as regras padrão do Laravel que estão disponíveis são suficientes para a gente. Então, aqui os links de cada parte específica do Laravel que vocês podem precisar para olhar na documentação. Por hoje é só e até a próxima aula.